Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. Estamos falando, no finalzinho do mês das missões, sobre os padroeiros das missões. Por um lado, São Francisco Xavier, esse santo jesuíta do início da Companhia de Jesus, esse grande santo missionário que percorreu muitos e muitos quilômetros evangelizando o Oriente, ficou conhecido como apóstolo do Oriente, morreu cedo também, morreu aos 46 anos, um dos padroeiros das missões. E a outra padroeira das missões, mais jovem ainda, faleceu aos 24 anos de idade, a francesa Santa Teresinha, do Menino Jesus. Os dois são proclamados santos padroeiros das missões, um porque percorreu muitos quilômetros e outra não saiu do Carmelo, viveu enclausurada, mas mesmo assim conseguiu influenciar nas missões da igreja, né, Padre Guido, de maneira mística. Sim, porque Teresinha oferecia tudo o que acontecia no seu dia a dia para os missionários. Também nos seus problemas pessoais. Ela nunca gozou de uma boa saúde. Especialmente os pulmões dela não funcionavam direito. Sofria ataques, muito ataques de tosse. Ela oferecia todos os seus sacrifícios para ajudar os missionários. Um dia, inclusive, quase já no final da sua vida, enquanto estava de cama, ela ouviu dizer, as freiras estavam comentando ao lado da cama dela, olha como está sofrendo, coitada. Ela entendeu e disse, sim, irmã, estou sofrendo, mas há missionários que estão sofrendo muito mais ainda do que eu. E ela sabia oferecer tudo para as missões. Por isso que, na hora que ela veio falecer, a igreja considerou muito esta doação espiritual que ela fazia da sua vida para os missionários e a elegeu como padroeira das missões. Agora, nós falamos então no bloco anterior que a gente ia abordar esse assunto que talvez seja um dos mais importantes quando a gente lembra de Santa Teresinha do Menino Jesus. O que é, Padre Guido, o legado que ela deixou, o chamado Pequeno Caminho ou a Pequena Via? Pequena Via, explica para a gente. Exato. Podemos dizer que é a síntese de toda a espiritualidade de Santa Teresinha. É o caminho do amor, da humildade, da pobreza, mas, sobretudo, do abandono total nas mãos de Deus como uma criança. O abandono, digamos, que uma criança faz quando vai no colo da sua mãe e se sente segura. E ela fez questão de fazer este passo na sua vida, de considerar-se para sempre como uma criança, mas com aquela certeza de estar, digamos assim, sempre abençoada e protegida por Deus. Por isso, ela se entregou totalmente nas mãos de Deus. Até o nome de Teresinha, que se dá mais para uma criança, certo? E batia perfeitamente com o seu estilo de vida. E ela fez questão de ensinar a voltar a ser criança também para as suas religiosas, as suas queridas noviças. Porque ela chegou a ser mestre de noviças, né? Mesmo sendo jovem, né? Chegou a ser mestre. Olha, foi até uma exceção, só que as religiosas que estavam lá notaram na hora que a santidade desta jovem não era comum. Ela estava fazendo passos gigantescos de santidade, até o ponto que ensinava com o seu estilo de vida, sobretudo com o seu silêncio e com a aceitação até dos trabalhos mais humildes dentro do mosteiro, como era importante fazer tudo com alegria para servir a Deus. Por isso ela interpretou a vontade divina também através do exercício dos trabalhos mais humildes dentro do convento. Santa Teresinha se torna famosa porque, meus amigos, Deus não nos convida a ter qualidades extraordinárias, claro que Ele pode fazer, né? De santidade, até o dom de fazer milagres, bilocações, curas, etc. Mas o segredo da santidade corresponde em dar o gosto ao nosso momento presente.
o nosso programa, Eric, está caindo num dia muito feliz, porque poucos dias atrás a Igreja, através do Santo Padre Francisco, colocou sobre os altares como beato o Papa Paulo VI. É verdade. Papa Paulo VI, ele mais de uma vez se encontrou com os jornalistas. Era um homem também de grande cultura. E um dia um jornalista lhe fez a pergunta: Santo Padre, no parecer do Senhor, o que significa história? O que é a história? Ele respondeu com uma frase que se tornou muito famosa: santificar o momento presente. Tenho certeza que o Papa, hoje beato Paulo VI, conhecia muito bem a pequena via, o pequeno caminho ditado por Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque a santidade significa exatamente em dar o gosto a todas as nossas ações. Gente, nós passamos o dia, é verdade, tantas vezes numa rotina de ações que se repetem, mas não há nenhum dia igual ao outro. Sempre Deus nos coloca ao seu serviço e ao serviço dos irmãos através do exercício da nossa palavra, da nossa postura, da nossa ação. Como é bom terminar qualquer dia da nossa vida com a paz e a serenidade no coração, sabendo que conseguimos semear e colher bons frutos. Agora, é uma coisa interessante a gente comentar aqui, né, Padre Guido? A gente está falando desses dois grandes santos da Igreja, né? Os dois padroeiros das missões. Como a gente já disse várias vezes, Francisco Xavier viajou muito, fez muitas missões na prática, evangelizou o Oriente, a Índia, o Japão, em tantos países, batizou milhares e milhares e milhares de pessoas. Viveu, como a gente também comentou, grandes milagres, foi agraciado por Deus, foi um grande taumaturgo, assim como Santo Antônio, Padre Pio e tantos outros santos na Igreja. Agora, Santa Teresinha do Menino Jesus, porque consta, a gente conhece sobre ela não vivenciou esses grandes milagres. Pelo contrário, ela foi uma santa da pequena via, da humildade, da pequenez, só com 24 anos de idade. E detalhe, entre esses dois santos, apenas Santa Teresinha do Menino Jesus foi proclamada doutora da Igreja, né? Sim. Porque não necessariamente essas grandezas estão presentes nos milagres. Aliás, explica pra gente, Padre Guido, o que é um doutor da Igreja? Doutor significa uma pessoa, um especialista da santidade. Isto é, através do jeito como esta pessoa vive, está ensinando também aos outros que aquele caminho leva para a santidade. Por isso a Igreja, quando se trata inclusive até de mulheres, não são muitas não, são bem poucas. Se não me engano, são 4, né, Padre Guido? São 4. Duas são as Teresas. Teresa de Ávila, que foi a reformadora do Carmelo, certo, e Teresinha do Menino Jesus. Outra é a padroeira da Itália, do meu país, Santa Caterina de Siena. E outra é Santa Hildegarda de Bingen, que é uma alemã. Aliás, essa santa sim, não faz muito tempo que era doutora da Igreja, foi Bento XVI que a proclamou. Sim. Existiam apenas 33 doutores da Igreja, entre milhares de santos da Igreja Católica, 33 eram proclamados doutores. Recentemente, Bento XVI proclamou mais 2, entre elas a quarta mulher, Santa Hildegarda de Bingen, uma alemã. Enfim, Padre Guido, só 4 mulheres no meio dessa lista aí. Exato. Isso significa que a Igreja entrega também a responsabilidade, digamos assim, destas santas, a tarefa de saber educar para a santidade. Por isso, nós temos, no caso prático, Santa Teresinha, além deste caminho ou a pequena via que ela ensinou com a sua prática de vida, ela também escrevia todos os dias, ou quase, uma página de um diário. Temos um volume chamado História de uma Alma. Foi legal o senhor lembrar da biografia dela, História de uma Alma. Sim. Assim a gente já responde a pergunta aqui do Júnior Milan. Ele é de Feira de Santana, na Bahia,
que justamente ele gostaria de saber onde ele acha a história desses padroeiros. Olha só a dica do Padre Guido. Essa biografia de Santa Teresinha talvez seja a principal fonte para a gente conhecer um pouco mais sobre ela, né, Padre Guido? Perfeito. A história de uma alma é como um diário pessoal, não feito de ações cronológicas, mas de movimento espiritual, ocasiões que ela teve de poder mostrar como estava indo para frente, os seus fracassos também, né? Às vezes as suas denúncias, as suas lágrimas, as suas pequenas derrotas espirituais, né? Mas cada vez mais mostrando a boa vontade de melhorar. Diria para este nosso amigo, entra no Google só para localizar a Paulus, né? Editora Paulus, que logo te apresenta a possibilidade de adquirir até via online este livro, seja de Santa Teresina, qual estamos falando, o diário, né, a história de uma alma, como também até a biografia dela, né, como também de São Francisco Xavier. Certamente não é difícil de encontrar, de São Francisco Xavier também, é fácil de encontrar. Você mora numa grande cidade e procura uma livraria católica que encontra. Já na hora. Se não mora, pode usar pela internet mesmo, que hoje se fazem tantas compras também de livros, e fica tranquilo que vai ser muito bem atendido e vai ter um profundo conhecimento da espiritualidade desta grande santa.